Olá pessoal, essa é a nossa terceira e última parte do exercício de regressão linear simples, preparado a partir de uma questão, um problema proposto pelo Levine em seu livro de estatística, da Sunflowers Roupas. Bom, conforme vimos anteriormente, os dados de entrada correspondiam a esses pares de valores: área da loja e registro de vendas anuais. Tínhamos 7 pares de valores, 7 lojas selecionadas de forma aleatória. Nessa terceira parte, vamos ver como podemos obter valores estatísticos importantes, inclusive os coeficientes da reta, utilizando-se a ferramenta de regressão oferecida pelo Excel. Como é que eu acesso essa ferramenta de regressão? Dados. Análise de dados. Essa análise de dados, essa opção aqui é um suplemento. Como qualquer suplemento pode ser reinstalado e desinstalado. Bom, análise de dados e a opção aqui regressão. Dentre diversas ferramentas de análise, eu vou procurar a ferramenta regressão. Temos que informar nessa janela o intervalo y de entrada e eu vou informar junto com o rótulo. Exatamente essa opção aqui. Coluna C, incluindo o rótulo, todos os valores de y. Fazendo o mesmo para x, incluindo o rótulo. E vou aceitar o nível de confiança 95%, traduzindo significância de 0,05. Não vou marcar mais nada. Eu vou aceitar que a resposta apareça numa nova planilha. Está aqui o resultado da ferramenta de análise e regressão. Vamos à leitura de alguns valores importantes. Primeiro, o R múltiplo, que é um coeficiente que já havíamos calculado anteriormente, valor 0,982. Esse R múltiplo, quanto mais próximo de 1, mais perfeita a reta. Ou de menos 1, se a reta tivesse inclinação negativa. Retas menos perfeitas vão tendo valores que se afastam de 1, se aproximando de 0. Então, nós havíamos calculado já este valor, relembrando na primeira parte. Nós havíamos dividido a covariância de x com y pelo produto dos desvios padrão de x e de y. E havíamos encontrado 0,983. E é o valor que está sendo encontrado aqui também pela ferramenta de regressão do Excel. Então temos o primeiro valor, o R múltiplo de 0,983. O segundo valor que também já havíamos calculado é o R quadrado, 0,96. Significado prático, 96%, aproximadamente 96% das variações de y, vendas, seriam explicáveis observando-se as variações de x, metragem das lojas. Um valor bastante forte. Não vamos observar os 3 valores imediatamente abaixo, vamos partir direto para a tabela nova, que também já havíamos construído na etapa 2 do nosso problema. Temos aqui na tabela nova, recapitulando, uma coluna registrando as fontes de variação, poderia escrever aqui fonte de variação, os respectivos graus de liberdade. Para a regressão, grau de liberdade 1, porque nós estamos trabalhando com regressão linear simples. Regressão linear múltipla com valores de x1 e x2, esse grau de liberdade seria 2. Se tivesse x1, x2, x3, seria 3 e assim por diante. Então, para a regressão linear simples, grau de liberdade 1 para a regressão. Para o resíduo, para o erro residual, o número de graus de liberdade corresponde ao número de pares menos 2. Temos 7 pares de valores, grau de liberdade 5. E a soma dos quadrados que já havíamos calculado também, transformando-se nas respectivas médias quadráticas. Média quadrática da regressão, soma dos quadrados da regressão dividido por 1.
média quadrática do resíduo é a soma dos quadrados do resíduo dividido por 5. E essas duas médias quadráticas, média quadrática da regressão dividido pela média quadrática do resíduo, gerando a nossa estatística F. Como havíamos observado, esse F era bastante elevado, ultrapassava a região, ultrapassava o F crítico, então nós rejeitávamos a hipótese nula, onde a hipótese nula significava inclinação nula, inclinação igual a zero. A ferramenta aqui do Excel nos oferece, em contrapartida, algo que é denominado de F de significação, que na verdade corresponde ao valor P, ou P-velo. E o nosso valor P ou P-velo aqui é praticamente nulo, é muito baixo. Quando o valor P ou P-velo é muito baixo, nós rejeitamos a hipótese nula. E relembrando, a hipótese nula correspondia à inclinação igual a zero, o que significaria variações em x não causariam ou não nos levariam a observar quaisquer variações em y. Convém enfatizar que mesmo que a gente encontre alguma inclinação, que a gente valide a regressão linear, o modelo construído, não obrigatoriamente existe uma relação de causa e efeito. Okay? A hipótese alternativa é a inclinação não nula. Como nós temos um valor P muito baixo, praticamente nulo, nós rejeitamos a hipótese nula. Rejeitamos essa hipótese nula. Então, validamos a hipótese alternativa. Isso significa que a inclinação dos pontos de pares de valores x e y, x metragem, y vendas, esses pares de valores geram uma inclinação não nula. Isso tem a ver com o ponto de partida, que era o nosso problema, onde se perguntava como avaliar se realmente existe uma relação linear significativa entre vendas e metragem de loja. Existe uma relação linear significativa, dado que nós estamos rejeitando a hipótese nula de não haver inclinação. Estamos observando estatisticamente que existe uma inclinação. Ok? Então, quando nós rejeitamos a hipótese nula, nessa tabela nova, nessa taxa nova, quando rejeitamos a hipótese nula, nós podemos dizer que existe sim uma relação linear significativa entre os valores de y e os valores de x. Ok? Então, esses são os principais. Faltam dois valores também bastante importantes. Onde é que nós lemos nesse relatório? Os coeficientes. Aqui. A interseção 0,85. Aqui a palavra interseção. E o coeficiente angular 1,85. Ok? Então, aqui que nós encontramos a interseção, o coeficiente linear e o coeficiente angular. Ok? Um abraço.